vídeo quero falar para você sobre uma pesquisa que relata comportamento de pessoas que se acostumam com tudo. Aquelas pessoas que ficam na mesmice e não conseguem sair daquela zona, daquela fase. E acham que tudo que acontece com elas são coisas normais. Elas vivem falando, isso é normal, eu não tenho isso porque isso é normal, eu não faço isso porque isso é normal, né? Então, nesse vídeo falaremos de desamparo aprendido. Fica até o final aí para você aprender o que significa isso. Bom, um conhecido experimento realizado em 1965 pelo psicólogo Martin Seligman, que é um dos pais da psicologia positiva, ele, da Universidade de Pensilvânia, pode servir de exemplo para explicar essa definição de desamparo aprendido. O experimento é simples e, para realizá-lo, ele utilizou como cobaias seus próprios cães. Mas calma, não precisa ficar apreensivo, que não é ofensivo, os cães estão bem, são os próprios cães e estão todos, passaram todos bem. Embora o experimento possa parecer um tanto quanto bem terrorista, pode ser meio, ficar dando choque nos cães, não sei o quê. Calma que vocês vão entender o que é. O Martin Seligman fez o seguinte, separou os cães em dois grupos. Um dos grupos foi colocado em uma jaula, no qual o chão estava conectado com uma corrente elétrica. Então, cada vez que o cão ia andando, aquele chão, aquele tapete, imagina assim, estava conectado com uma rede elétrica e dava alguns sinais elétricos, né? E esse disparo elétrico era de tempo em tempo, tá? Mas vale a pena alertar aqui que era, claro, choques, disparos de baixa intensidade. Isso foi feito com um grupo de cães. O outro grupo foi colocado em uma jaula idêntica, porém havia um dispositivo onde eles conseguiam desligar o sistema que provocava os choques facilmente. Na primeira jaula não havia o sistema, na segunda havia, sei lá, uma espécie de um botão ou de uma alavanca, alguma coisa assim. Assim, o segundo grupo podia desligar os choques, enquanto o primeiro grupo tinha que se acostumar com um incômodo. Após um período inicial, em que os cães ficaram acostumados às suas jaulas, cada um na sua condição, no seu ambiente, um tomando choque, os dois tomando choque, mas porém um com uma oportunidade de escapar apertando um botão e um outro não. Seligman mudou-os de ambiente, né? Pegou cada cães de jaulas e fez uma troca, com o mesmo sistema de choques, mas com uma barreira muito baixa. Tá? Imagina agora que tinha uma barreira dentro da jaula muito baixa, onde os cães poderiam saltar. O que aconteceu? Enquanto o primeiro grupo que não podia controlar os choques, simplesmente não saiu da jaula. O segundo grupo, que conseguia desligar os choques, agiu naturalmente e pulou a barreira para se livrar do incômodo. Pensa bem, tá? Pensa bem. Aqui nós não estamos para falar de choque, o que eu quero trazer para vocês aqui é uma interpretação, uma conclusão dessa experiência, que isso também, em breve, vou falar mais à frente, que foi aplicado com o ser humano também, tá? Ou seja, o primeiro grupo aprendeu que não podia fazer nada e se acostumou tanto com aquela situação que quando foi transportado para o outro local, com o mesmo incômodo, né, com a mesma intensidade de choque, e já havia uma solução, a solução não era mais buscada. Ele se acostumou a tomar choque. Os cães que ficaram no local onde não podiam desligar os choques, ficaram como que depressivos, pararam de comer, ou comiam muito pouco, não brincavam, não interagiam entre eles, né? Nem buscavam copular, né? se reproduzir. Assim como o experimento, podemos compreender melhor a definição inicial. O desamparo, presta bem atenção agora, o desamparo constitui num déficit específico de uma resposta específica produzida pela exposição a estímulos aversivos incontroláveis específicos. Nossa, Aníbal, não entendi nada. Isso aqui que eu trouxe para vocês é a definição do que está escrito na pesquisa do Martin Seligman, tá? O que quer dizer isso? Os cães diminuíam, né, o seu comportamento ao terem sido expostos a estímulos aversivos, ou seja, o choque.
sobre o qual não tinham nenhum controle, certo? Então eles meio que desistiam, eles estavam acostumados a tomar choque, eles achavam assim, tomar choque é normal, faz parte da vida, faz parte do dia a dia, hoje eu vou acordar, eu sei que eu vou tomar choque. É mais ou menos essa dependência de choque que acaba gerando. Depois da experiência de Seligman, muitos outros experimentos semelhantes foram realizados. Tá? O que eu quero trazer para vocês aqui agora é um experimento com pessoas, com o ser humano. Tá? E esse experimento com o ser humano, ao invés de choque, as pessoas, grupos de pessoas em ambientes diferentes, em salas diferentes, foram expostos a um barulho, a um ruído muito alto. Tá? E essas pessoas que estavam expostas a esse ruído alto, eles tinham as mesmas condições parecidas, não as mesmas, mas parecidas com as dos cães. Tá? Uma sala tinha um ambiente lá para você desligar o som e o outro não havia, as pessoas estavam acostumadas a viver, a falar, a se comunicar naquele ambiente ruidoso. Depois de um período no primeiro ambiente, os dois grupos foram levados para um outro ambiente, mesma coisa que os cães. O primeiro grupo foi levado para um local em que havia uma alavanca que também desligava o som, assim como os cães tinham um botão, uma alavanca, não precisa especificar aqui. O segundo grupo que não podia desligar o som no primeiro ambiente também foi levado para uma sala idêntica, com uma alavanca que podia agora interromper o barulho. Porém, como na primeira situação não conseguiram obter o seu objetivo, né, que é desligar o som, na segunda sala, embora a alavanca funcionasse, ninguém do grupo tentou saber qual era a utilidade da alavanca. As pessoas estavam tão acostumadas a ficar num ambiente ruidoso que existia uma alavanca ali do lado e ninguém teve a ideia de falar, deixa eu ver o que é essa alavanca, deixa eu mexer essa alavanca aqui. Né? Era como se todos pensassem que simplesmente não valia mais a pena tentar. Né? Nem que fosse abaixar uma alavanca ou apertar um botão. O estímulo aversivo, ou seja, o forte barulho já era uma realidade ao qual não compensava mais fazer algo, não compensava mais tentar superar para que o ruído passasse. Né? Exatamente é esse o conceito de desamparo aprendido. As pessoas vão se acostumando e isso acontece no dia a dia, na vida de muitas pessoas. O sentimento do grupo que não podia fazer nada continuou ainda por um período, pois não se interessavam por ganhar o jogo ao qual eles estavam ali expostos, né, de passar por essa experiência. Por completar palavras, a pesquisa ainda fala que tinha lá a palavra cruzada, tinha algumas coisas para interagir. As pessoas estavam tão acostumadas a ficar no barulho que nem a interação entre elas era mais, não acontecia mais. Né? Então as pessoas, elas meio que uma ia falar com a outra, oi, o quê? Berrando, gastando energia, tendo problema no ouvido, tendo problema nas cordas vocais, se desgastando mentalmente e fisicamente, né? E as pessoas tinham lá uma alavanca, tinha lá um joguinho de cruzada, tinha lá algumas revistas para poder interagir, e elas não, elas estavam tão desamparadas, vamos dizer assim, que elas estavam desconectadas de tudo e ficaram ali tendo uma vida calma, medíocre durante aquele período da experiência. Pessoal, agora vem a conclusão, tá? Há muita controvérsia na literatura da psicologia comportamental a respeito da relação entre desamparo aprendido e depressão. Existem teorias que falam do desamparo, falam da depressão como coisas diferentes, existem outras bibliografias que falam que são coisas, uma puxa a outra. Em um primeiro momento, a analogia entre a apatia dos animais e dos seres humanos após a exposição a um estímulo aversivo, ou seja, o choque no caso dos cães e o barulho em excesso no caso dos seres humanos, e a diminuição de comportamentos antes frequentes indicaria que a causa da depressão poderia estar igualmente em um ambiente com muita estimulação aversiva e pouco reforço positivo. Isso é comprovado por várias teorias aí de psicólogos.
Desamparo e depressão são coisas diferentes, mas elas têm uma certa conexão. Esses estímulos aversivos geram tanto desamparo quanto a depressão. E muitos experimentos e outros pesquisadores têm deixado claro que a relação de causa e efeito entre a depressão e outras doenças mentais não é tão simples assim. Então não dá pra gente falar, olha, o desamparo gera depressão, a depressão gera desamparo. Não tem como, não é uma matemática, né? Não é 1 mais 1 igual a 2. Mas o desamparo aprendido continua sendo uma referência importante para o tratamento comportamental das doenças mentais. Ou seja, existem vários experimentos em que as pessoas são tiradas daquele ambiente em que existem estímulos aversivos, como choque, como um ruído em excesso. As pessoas têm que ser tiradas desse ambiente para que elas possam, no caso do ruído em excesso, possam meio que, entendam o meu termo aqui, desentupir a audição dela, e mesma forma os cães eles possam começar a caminhar, a andar em chão firme sem ter nenhum estímulo aversivo, abusivo de qualquer forma. As pessoas têm que ser tiradas desse ambiente. Só que as pessoas não enxergam que elas precisam sair desses ambientes. Por quê? Desamparo aprendido. Elas estão acostumadas a viver dessa forma. Espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para você, tenha gerado aprendizado. Se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, pode descer aqui no nosso canal, faça sua pergunta, nós teremos eu pessoalmente vou ter o maior prazer em responder. E quem sabe a sua pergunta possa gerar um novo vídeo para a gente entrar em mais detalhes sobre desamparo aprendido, sobre sair da inércia, sobre não se acostumar e ter atitude e fazer aquilo que a gente merece, aquilo que a gente quer. Desamparo aprendido foi o tema desse vídeo e que foi estudado pelo Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva. Deixe o seu comentário aqui embaixo, em algum lugar aqui nesse vídeo vai ter o nosso logo da Amplia para você ir lá, clica ou dá um touch na tela aí, que você possa se inscrever no nosso canal. E se você se inscrever em nosso canal no YouTube, não deixe de acionar o sininho lá no canto superior da tela, para que você possa, a cada vídeo que a gente liberar aqui, você vai ser notificado para você não perder nada na íntegra. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço!